Imaginemos uma federação esportiva tentando varrer um escândalo gigantesco para debaixo do tapete, apenas para que, anos depois, uma inteligência artificial decida expor tudo em questão de segundos. Sejam bem-vindos. Antes de mergulharmos nos bastidores de hoje, é essencial informar a quem escuta que esta é uma análise gerada por inteligência artificial. O conteúdo foi extraído e adaptado do transcrito original em alemão do Mr. Futsal Podcast, episódio 217. Vale um adendo contextual de que os apresentadores oficiais do material de origem são Sebastian Haut e o Dr. Daniel Weimer. Contudo, devido a problemas na conexão de internet de Sebastian durante a gravação, esta edição número 217 foi conduzida integramente com uma versão solo pelo Dr. Daniel Weimer. Feita essa ressalva técnica sobre a nossa fonte, vamos iniciar a nossa exploração. Bom, o que torna esse nosso mergulho tão interessante logo de cara é, o contraste absoluto das coisas. Com certeza, é bem nítido. Né? Porque, de um lado, a gente tem a paixão crua de quem faz o esporte acontecer e, do outro, um caos amador. A fonte abre descrevendo, uma verdadeira operação de guerra nos bastidores para transmitir ao vivo o torneio Holzposten Schwert Cup. Um baita esforço. Exato. E a gente está falando de cobrir um evento das 3 da tarde até as 9h30 da noite, direto. E o detalhe, ironicamente trágico, que o material aponta, é que toda essa dedicação colossal cai exatamente no mesmo dia e horário do Eurovision. Nosso maior evento musical da Europa. Pois é. É a definição perfeita do sacrifício invisível. Quem produz o esporte abre mão do próprio entretenimento em nome da comunidade. E sabe, o mais valioso dessa abertura toda é a declaração de missão que acompanha esse relato. A fonte traz um lembrete muito transparente de que compilar essas notícias e organizar essas transmissões não é um jornalismo de grande orçamento. É um hobby, puro e simples. Sim, é feito na raça. É um esforço monumental feito depois do expediente, sabe? Movido totalmente pela paixão e baseado no que circula publicamente ali na comunidade. Eles fazem questão de descer do pedestal e dizer que aquilo não é, o conselho da verdade absoluta. E manter essa lente de esforço comunitário é vital para a gente conseguir compreender todas as falhas e os acertos institucionais que a gente vai debater aqui hoje. Mas aí a gente esbarra na grande ironia moderna. Porque essa mesma comunidade apaixonada tá, colidindo de frente com a automação. O choque tecnológico. Exatamente. O material menciona uma reclamação super específica de uma usuária no Spotify, a Jotfrau. Ela relatou que o feed principal de áudio está sendo completamente inundado, bagunçado mesmo, porque estão publicando traduções automáticas geradas por inteligência artificial para 4 idiomas diferentes no mesmo lugar. Um caos pro ouvinte local. Um caos! Para mim isso grita erro de startup. É aquela clássica sede de escalar o produto para o mundo todo o mais rápido possível, mas que acaba quebrando a experiência para quem já estava dentro de casa. A lógica não ditaria que criar canais internacionais separados seria a única saída para não afugentar o público local? Olha, a lógica institucional diz que sim, claro. Mas a experimentação tecnológica, muitas vezes ignora as regras de usabilidade até que alguma coisa quebre de vez. Faz sentido. E o que é fascinante sobre essa integração da IA no futsal é que a tradução é só um detalhe cosmético. A fonte relata o uso de um tal de Mr. Futsal Chatbot, que é uma ferramenta alimentada com mais de uma década de dados, de artigos e áudios do esporte. Caramba, um arquivo vivo! Sim, e a interação de um usuário, o das Paddle, com essa IA revela bem o abismo entre o processamento de dados e o mundo real. O chatbot recomendou táticas precisas para o clube UFK Potsdam. Ele falou sobre forçar as jogadas contra o lado forte da defesa, sugeriu focar no Kill Me Fact. Espera, Kill Me Fact? Isso, que basicamente significa sobrecarregar uma zona para matar a rotação defensiva. E a máquina até indicou formações clássicas, tipo 3-1, que usa um pivô fixo, e o 4-0, onde os 4 jogadores atuam em linha para abrir a quadra. Ou seja, a máquina dominou a prancheta tática. Uau! Só que ela ignorou um detalhe hilário. Ela não fazia a menor ideia de que a equipe precisava preencher um formulário de inscrição de papel para a federação deixar o time entrar em quadra.
Espera, isso é maravilhoso. A inteligência artificial consegue, tipo, calcular como desmantelar uma defesa profissional na Europa, mas é completamente derrotada pela burocracia de um cartório esportivo na Alemanha. Exatamente. O papel venceu o robô. Mas, brincadeiras à parte, o lado sombrio dessa memória de máquina foi o que mais me chamou a atenção no material. Porque quando perguntaram a essa mesma IA sobre os maiores escândalos da história do futsal alemão, ela não só respondeu, ela entregou uma auditoria completa. Sem filtro nenhum, né? Nenhum. Ela desenterrou a insolvência e a suposta fraude de licenças do Clube 1894 Berlim, logo nos primórdios da liga, e depois cravou que a fonte chama de Chernobyl do futsal alemão, Nossa. envolvendo o Clube Hohenstein-Ernstthal, lá em 2017. Mas me diz uma coisa, como exatamente um caso de escalação irregular ganha o apelido de Chernobyl? Então, esse termo reflete o nível da contaminação institucional, sabe? Não foi só um erro de escalação. O clube utilizou jogadores ucranianos que já eram profissionais ativos lá no país de origem deles. Mas a verdadeira radiação desse caso, que o chatbot expôs fé dó, foi o comportamento da DFB, a Confederação de Futebol. O que eles fizeram? Segundo o histórico que foi levantado, a federação tentou ativamente encobrir a situação nos bastidores. E a motivação não era proteger o clube, mas sim evitar o atraso das semifinais do campeonato. Era muito mais conveniente abafar a quebra de regras do que ter que paralisar o torneio inteiro. Nossa, que absurdo! Varreram para debaixo do tapete mesmo. Sim, e a lista que a máquina gerou continua com vários episódios onde o esporte foi tratado como um estorvo. Teve o Castelo Gate, por exemplo. O lance da arena. Isso, que foi um momento bizarro onde equipes de futsal foram simplesmente despejadas da sua própria arena em Düsseldorf. E o motivo? Uma equipe ucraniana de handball ofereceu uma fortuna de aluguel. O futsal foi enxotado pelo dinheiro. É tipo como se a inteligência artificial tivesse se tornado um contador forense digital implacável. Ela cruza décadas de informações perdidas e atas de reuniões em milissegundos e joga tudo na nossa cara. E não perdoa nada. Não mesmo. E tem outros itens na lista que beiram o absurdo tático, tipo a Confederação Regional sugerindo eliminatórias com partidas de apenas 15 minutos. 15 minutos. E a Polícia de Direitos Autorais. Sim, a censura de vídeos no YouTube por parte da Atlete agindo em nome da DFB contra os criadores voluntários. E, claro, aquela vitória bizarra de 100-0 do Futsal Panthers contra o Hertha. Sem contar o vácuo jurídico envolvendo o cartão vermelho do Elias Saad em 2021. É muita coisa acumulada. É uma montanha de problemas. O que me levanta uma questão séria. Com a IA atuando como um elefante que nunca esquece, um arquivo transparente, as confederações não vão ser forçadas a mudar a forma como operam? Porque não dá mais para esconder um escândalo na gaveta se qualquer pessoa pode pedir para a máquina cruzar os dados. Olha, eu diria que a memória irrefutável cria, por definição, uma exigência por governança mais sólida. E isso serve como uma ponte perfeita para o que a gente está vivendo hoje. Porque esses problemas que o chatbot apontou eram de uma época de improviso absoluto. Várzea total. Isso. E hoje, a grande discussão é sobre como criar estruturas que realmente se sustentem. A fonte até traz uma pergunta muito pertinente de um ouvinte, o Mats Wolf. Ele questiona por que um clube gigante como a ASV não consegue financiar uma simples equipe na Regional Liga. Que seria uma terceira divisão, né? Exato. Se no passado os custos pareciam super gerenciáveis para orçamentos desse tamanho, por que agora não vai? Pois é, se um gigante não quer colocar a mão no bolso, como é que os pequenos sobrevivem? E é aqui que a resposta do próprio clube Hohenstein-Ernstthal entra na fonte, oferecendo um contraponto fantástico, tipo uma checagem de fatos sobre como construir as coisas do zero. Eles mostraram trabalho real. Muito. Eles estão provando que o trabalho tem que ir muito além de acenar cheque para o time principal.
O material menciona um esforço focado em conectar a base, liderado pelo Dominik Naujokes e pelo Sasha Sorokin. Eles estão literalmente enraizando o esporte na comunidade. O que eles fizeram de diferente? Eles implementaram projetos fixos em 2 escolas primárias, lançaram acampamentos de férias esportivos para 50 crianças de uma vez e formaram uma ponte tática ligando as seleções regionais sub-17 lá de Brandenburg para alimentar a equipe sub-19 do próprio clube e também a equipe secundária, o Líria. O que a gente observa aí é a ciência da construção de um ecossistema. Não se compra uma comunidade, ela tem que ser cultivada. E quando a gente olha para as notícias internacionais que a fonte compilou, fica muito claro que o futsal fora da Alemanha já opera com esses ecossistemas altamente complexos. Sim, a diferença de nível é gigante. Minto. A gente tem torneios inclusivos enormes, tipo o torneio de futsal para surdos em Hamburgo, atraindo seleções da Suécia, da Noruega, da Polônia. Temos clubes lá na Finlândia como o Mad Max, que foi fundado em 2001 e construiu um histórico campeão em 2 décadas. E vitórias na Polônia e os play-offs italianos super complexos envolvendo marcas tipo Napoli e AS Roma. E até a Austrália adotando o Bola Mountain. O cenário internacional tem esse peso da tradição, mas olha, o que realmente me pegou no material foi a realidade paralela do Brasil, que foi trazida pelas palavras do influenciador Rodrigo Capita. Ah, essa parte impressionante. A fonte detalha algo que, assim, parece ficção científica para o contexto europeu que a gente estava falando. No Brasil, a gente está falando de uma profissionalização extrema que já atinge crianças. Crianças de 8 anos, né? Sim, meninos competindo no sub-8 e sub-10 não estão só jogando bola. Eles já têm perfis de Instagram com edições de vídeo de alta qualidade, tipo, atuando quase como miniaturas de atletas de elite. É um nível de exposição absurdo. E tem um lado dos custos também. O Capta revela que, apesar das distâncias de voo chegarem a 3.500 quilômetros, o custo básico para operar na super competitiva Liga Brasileira, que tem 16 times e vai de junho a dezembro, é de uns R$400 mil. O que convertendo dá uns 70 mil euros. Exato. E na Alemanha, manter uma operação ali na base já consome de 20 a 30 mil euros, mas sem nenhum décimo dessa estrutura ou exposição. Essa discrepância de custos ilustra porque o Brasil consegue manter ligas tão gigantes, né? A infraestrutura humana e a cultura da quadra já existem, então o custo indireto cai. Mas esse ponto sobre as crianças e as redes sociais levanta uma complexidade ética imensa. Confesso que essa parte me gerou um grande incômodo. Porque eu entendo que o esporte no Brasil é uma máquina de ascensão social, mas, tratar crianças de 8 anos com o mesmo rigor de marketing de um finalista de Champions League não é acelerar demais as coisas? Pular etapas, né? Sim, será que a paixão pelo esporte, aquela fase de aprender a gostar de jogar, não está sendo engolida por uma lógica comercial? É tratar a criança como mini franquia antes mesmo dela aprender a amarrar a própria chuteira? Olha, sem dúvida o funil dessa hiperespecialização precoce deixa as cicatrizes pesadas. Mas, falando de forma pragmática, essa máquina de produção de talentos ininterrupta é exatamente o que sustenta o Brasil no topo indiscutível do ranking da FIFA, que inclusive é a nossa próxima pauta do material. O Brasil domina. Domina totalmente. O Brasil lidera, seguido de perto por Portugal, Espanha, Argentina e Irã. Mas o detalhe que realmente traduz as mudanças não está no topo, e sim nos saltos gigantescos que aconteceram mais para baixo. O Marrocos e a Indonésia subiram de forma meteórica. A Indonésia saltou 10 posições de uma vez. Espera, como exatamente um país tipo a Indonésia ganha 10 posições assim num ranking consolidado? Não é comum. É que não é do nada. Esses países estão injetando um capital massivo para atrair treinadores de elite do Brasil e de Portugal, estabelecendo ligas fortes e parando de tratar o futsal como o irmão menor do futebol de campo. Esse investimento resulta em vitórias na Ásia e na África, e os pontos vão nas alturas. A Alemanha, em comparação, subiu só 3 posições, chegando ao 45º lugar. É uma evolução de conta-gotas. E dentro dessa realidade alemã mais modesta, os torneios locais continuam rolando. O material menciona a Copa NOFV, com Eintracht Südring e o Hogenstein Erztal vencendo seus grupos.
E teve a renovação do Philipp Lainer com o Weilendorf até 2026. Mas tem uma curiosidade que me deixou perplexa. Qual? A equipe feminina universitária da Alemanha vai para o Mundial sem sequer passar por uma eliminatória. Aparentemente, bastou se inscrever e a DFB garantiu o suporte financeiro. Pois é. Quando o orçamento decide apoiar um nicho, as barreiras simplesmente somem. Somem na hora. Mas na base da pirâmide, a sobrevivência exige muita criatividade. E a estratégia do Clube Futsal Panthers Collen, detalhada na fonte, é uma verdadeira aula sobre como inovar para se manter vivo. Eles entenderam que vender só futsal talvez não atraia tanta gente. Então eles criaram treinamentos de técnica voltados especificamente para jogadores de futebol de campo. Usar a quadra para melhorar a grama. Exatamente. O foco é melhorar o passe curto e a tomada de decisão para levar isso para o campo. E além disso, eles inauguraram uma divisão de walking football, o futebol caminhando, focado no público mais velho. Quando eu li essa parte do walking football, eu tive que rir. Porque para mim isso é um cavalo de Troia do bem. Como assim? Pensa bem, o clube anuncia uma atividade super relaxante de fim de semana para o pessoal de mais idade. Mas, na verdade, eles estão recrutando um exército oculto de voluntários maduros com tempo livre. Uma vez lá dentro, são essas pessoas que vão organizar as finanças, lavar os uniformes e cuidar daquela burocracia toda que a inteligência artificial não soube preencher. É genial, é pura sobrevivência orgânica. E falando em sobrevivência, isso esbarra no engajamento digital. O painel do podcast monitorou 78 clubes alemães e notou que eles somam uns 121 mil seguidores no Instagram. Só que tem um problema sazonal grave. A queda de interesse? Exato. O engajamento despenca no minuto em que a Bundesliga acaba. O KSC até conseguiu liderar o crescimento recente, mas times tradicionais tipo a Alemannia Aachen perderam seguidores. A rede social não perdoa a estagnação. A atenção migra para onde está o espetáculo, né? E o espetáculo supremo que o material analisa são as finais da Champions League na Itália, em Péssaro. O ápice do profissionalismo. Total. Só que a atmosfera era meio estranha. O ginásio era bonito, mas não chegou a ficar realmente lotado e teve o detalhe quase cômico do Palma que perdeu as camisas principais no voo e teve que jogar a final europeia de uniforme reserva. A logística prega peças em qualquer nível. Mas olha, taticamente a primeira semifinal entre Cartagena e Sporting foi incrível. O Sporting venceu e a fonte exalta o trabalho corporal do pivô Sique e o jogo horizontal do Diogo Santos. E detalhe, nesse nível, os times abandonaram a marcação por zona. Sério? Sim, agora é marcação homem a homem em alta velocidade o tempo todo. E o Cartagena até colocou um jogador de linha no gol nos pênaltis para confundir. Loucura. Mas nada se compara à segunda semifinal entre o Palma e o Étoile Lavalloise. O Étoile abriu 6-1, com hat-trick do Giro e o goleiro do Palma, o Cavalcante, num dia terrível. Só que aí o Palma lança o goleiro linha, empata em 6-6 e vence nos pênaltis. Um jogo caótico. Caótico, mas me tira uma dúvida agressiva aqui. Se o Étoile, que era o azarão, estava ganhando de 6-1 do gigante Palma, por que eles não botaram o goleiro linha em quadra, tipo no basquete, quem tá ganhando congela a bola? Por que não usar o goleiro linha só para segurar a posse, tocar devagar e irritar o adversário até o cronômetro zerar? Olha, é uma provocação excelente, mas vai contra o instinto dos treinadores. Historicamente, o goleiro linha é visto como uma tática de puro desespero ofensivo, não de controle de posse. Por causa do risco? Sim, a aversão ao risco é imensa. Se você erra um passe no meio da quadra com o goleiro linha, seu gol tá vazio. É um chute de primeira e a bola entra. Eles preferiram confiar na defesa e o Palma puniu isso sem piedade. E foi assim que o Palma foi para a final contra o Sporting. Onde a magia acabou. Acabou. O Sporting fez um 2-0 cirúrgico e controlado, e o lance decisivo foi triste para o Palma. O Alisson foi dominar a bola como o goleiro linha, usou o pé esquerdo de forma errada e mandou contra a própria rede. Um pesadelo. E o louco é que nem o Palma nem o Cartagena lideram a Liga Espanhola hoje, né? O Barcelona e o El Pozo estão na frente, o que mostra a força brutal do campeonato deles. Com certeza. E o Sporting prova o sucesso do modelo de modalidades em Portugal. Eles unem futsal, basquete, hóquei, tudo no mesmo canal massivo de mídia do clube de campo. E chegar no fim desse mergulho
deixa a gente com um pensamento provocativo gigante. De um lado, a gente viu o clube alemão criando futebol caminhando para achar idoso para lavar uniforme. Do outro, potências unindo múltiplos esportes sob marcas milionárias. E no Brasil, crianças de 8 anos com agências de marketing no Instagram. É um abismo. E a provocação para quem nos escuta é essa. Será que o futsal ainda pode ser tratado como uma comunidade única? Ou o esporte já se dividiu irreversivelmente em dois mundos paralelos e alienígenas que só compartilham o tamanho da bola e o piso da quadra? Fica a reflexão. Um grande abraço para quem acompanhou até aqui e até a nossa próxima exploração. Até lá.